Pai Celeste, nós queremos agradecer, Senhor, por esse novo dia que o Senhor está nos dando, hoje, 28 de fevereiro de 2021, e estamos hoje aqui na igreja, e agradecidos por termos pelo menos esse dia de oportunidade de estarmos juntos aqui e revermos alguns. Sabemos que não é todos que estão aqui, agradecemos por aqueles que estão, Senhor, e aqueles que estão em casa, Senhor, estão com alguma luta, algum problema, como nós estamos orando agora mesmo, nós pedimos a Tua graça. A Carminda estava pedindo, Senhor, para a filha dela, e nós comentamos que nós devemos orar muito pelas nossas crianças, pela proteção, pelo cuidado, Senhor, principalmente a proteção da mente, Senhor, nesse mundo que está, infelizmente, incutido nas crianças, tantas coisas que não são conforme a Tua palavra, que não são coisas, Pai, que vão trazer edificação para elas, ao contrário. Então nós pedimos a misericórdia, mas também a misericórdia para nós, que nós como pais, avós, estejamos tendo a Tua sabedoria, a Tua força, a Tua direção, e estejamos sempre firmados na Tua palavra, e estarmos orando uns pelos outros, Senhor. Como a Lúcia pediu, Senhor, vamos orar pelo mundo mesmo. O mundo está carente de Ti, Senhor. E o mundo está precisando do Senhor. E nós pedimos que o Senhor, ó Santo Espírito, esteja alcançando muitas famílias, muitos lares, muitas pessoas, para a Tua honra e a Tua glória, Senhor. E nós pedimos isso também para nós aqui em Bradford. Pedimos aqui no Canadá, Senhor, no Ontário, no Canadá, que muitas vidas venham se render aos Teus pés e passe a servir a Ti, Jesus, para a Tua honra e a Tua glória. E agora que nós vamos refletir em Daniel 3, que o Senhor ensine para nós o que está escrito aqui, Senhor, aquilo que o Senhor quer que nós estejamos aprendendo, o princípio que o Senhor quer que nós estejamos entendendo aqui, Senhor, e assim sairmos daqui mais e mais fortalecidos para a Tua honra e a Tua glória. Quero pedir por aqueles que estão em casa, que eles possam receber essa mensagem com muito carinho, com muito amor, para a Tua honra e a Tua glória. E é no Teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém. Então, Daniel 3, vamos começar no 1. Só explicando um pouquinho aqui antes de nós lermos Daniel 3, começando no 1. O livro de Daniel é um profeta do Senhor, e Deus colocou Daniel e seus 3 amigos se vocês quiserem vir um pouquinho mais para frente aqui, podem vir, tá bom? Então, colocou os amigos na presença do rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, e esse rei, Nabucodonosor, ele dominava todo o mundo conhecido da época. Era um império muito grande, muito forte, muito poderoso, um império muito poderoso. Isso inclusive se você ler livros históricos fora da palavra de Deus, você vai ver que esse império ele durou muitos anos e era muito forte. E Deus providenciou esses 3 servos dele para estarem fazendo parte agora da direção desse império, porque eles foram colocados em posições estratégicas ali, devido a algumas circunstâncias que nós vamos estar vendo agora, tá bom? Eu só gostaria ainda de fazer um lembrete. Esse texto, essa parte aqui de Daniel 3, vai falar sobre milagre. Nós vamos entender aqui sobre milagre, sobre livramento. E há 5 anos atrás, eu e a Filipa estávamos em Porto Escondido, no México, e nós experimentamos naquela viagem de carro
até Porto Escondido, uma viagem longa. Muitos livramentos do Senhor, muitos milagres do Senhor. Que o nosso mecânico, quando nós chegamos de volta a Bradford, há 5 anos atrás, quando ele foi examinar o nosso carro, ele não acreditou que nós tivéssemos feito a viagem que nós fizemos com o carro, nas circunstâncias que o carro se encontrava. Ele falou assim, foi um milagre. Foi um milagre. E cada vez que eu ando no meu carro, hoje, eu estive no meu mecânico essa semana, para trocar o óleo, ele examinou o carro, ele falou, agora você pode ir para o médico com segurança. Ele falou que agora o carro está em dia, está perfeito, tudo está bem certinho no lugar. Uma das coisas que estava errado é que as peças que quebraram lá no México, foram colocadas peças de outros carros e as peças nem davam muito certo dentro do carro. Coisinha. Os amortecedores, amortilhos em espanhol, né? Os amortilhos eram completamente errados. E os amortecedores são uma peça fundamental, ainda mais que quando você está viajando em serra, em curvas, não é? E se o que não faltou para nós foi serra e curva. E daquele jeito. Então foi milagre do Senhor. Mas vamos ler o texto aqui para nós vermos o que Deus está mostrando para nós. Então, começando no 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura, e levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Para nós entendermos o quão grande essa estátua era, ela tinha cerca de 27 metros de altura. Metros, não pés, porque no Canadá se usa mais a medida pés. Então, não era pés, se você transformar em pés, cerca de 100 pés de altura, perto de 100 pés de altura. Imagina, só para você ter uma ideia, essa parede aqui no basement da igreja aqui, ela tem cerca de 8,5, 9 pés de altura. Mais ou menos 9 pés de altura aqui. Imagina, a estátua tinha cerca de 100 pés de altura. Quantas vezes mais essa altura, certo? Essa parede. Era uma estátua grande, gigante, e segundo alguns comentários, era horrível a estátua. Por quê? Ela foi baseada numa visão que o rei tinha tido, e que Daniel explicou qual era a visão. E Daniel falou que a visão que ele teve da estátua, era uma estátua feia, horrível. A única coisa que era mais bonita era a cabeça, que era de ouro. E brilhava, o restante não. Então, era uma coisa horrível. Agora, ele estava falando, o sonho de Nabucodonosor, ainda que a cabeça, segundo Daniel, pertencia a ele, porque era cabeça no sentido de domínio sobre um reinado, e ele, de fato, era o rei de um grande império. Então, de fato, ele era o cabeça daquele império. Mas ele, o que ele fez? Ele falou, não, agora eu vou mostrar que, de fato, eu sou o cabeça desse lugar. E ele fez a estátua. E levantou a estátua. Aí, vamos ler no 2. Então, o rei Nabucodonosor, assim, a estátua, a intenção desse rei, na hora que ele levantou a estátua, era para mostrar para o povo todo da época, e era, como eu disse aqui, o domínio era o mundo conhecido da época, certo? Não era como hoje, né? Era muito menor, mas ainda assim era um domínio muito grande. Era para mostrar o prestígio dele na hora da inauguração da estátua. Era para mostrar que ele tinha o poder. Ele tinha o poder. É isso que ele queria mostrar para todo mundo. Então, o 2. Então, o rei Nabucodonosor mandou ajuntar, olha só, os sátrapas, os prefeitos. Eu não vou ler tudo isso aqui, mas eu vou mostrar para vocês que o que ele quer dizer no 2 aqui, ele pegou todos os líderes. Então, vamos supor, ele pegou
os primeiro-ministros, ele pegou os governadores, ele pegou os mayors, né, que é conhecido aqui em Bradford. Enfim, ele pegou os políticos, todos os líderes da época e de todas as províncias, de todos os lugares onde ele dominava, e era muito grande, e trouxe todo esse pessoal para junto dele e chegou e falou assim: olha só, então se juntaram no 3, então se juntaram todo esse pessoal aí, ó, no 3, para, olha só, das províncias, no 3, no finalzinho aí, ó, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado, o final do 3. Então, todos aqueles líderes, e junto com os líderes, não foi só os líderes, mas o povo também, perto da estátua, quem estava? Estavam os líderes. E ele queria mostrar com isso para todos eles ali: eu sou o rei aqui, eu sou a autoridade maior, e vocês todos têm que me obedecer. Vocês todos têm que me obedecer. Agora olha só, olha o 4. Nisto o arauto, ou seja, o mensageiro, ele tinha uma pessoa, como nós temos aqui, o primeiro-ministro aqui do Canadá, quando ele fala, o Ford, aqui no Ontário, quando ele anuncia sobre o Covid, que vai fechar tudo de novo, certo? Muitas vezes ele não é ele que fala, ele usa quem? Ele usa um mensageiro, certo? Então os líderes no mundo fazem isso, eles usam pessoas para fazer isso. Então aqui também, Nabucodonosor fez exatamente isso. Então ele usou uma pessoa. Nisto o arauto apregoava em alta voz. Olha só. Ordena-se, olha a palavra. Ordena-se. A vós outros, ó povos, e agora ele inclui todo mundo. Ó povos, nações e homens de todas as línguas. Então, eram toda a liderança dele e todas as pessoas conhecidas à época. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da citara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, olha só agora, estamos lendo 5 aqui. Vós prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Autoridade. Ele falou: vocês vão se ajoelhar e vão adorar a imagem. Uma ordem expressa. Uma ordem que tinha que ser cumprida. E se a gente transferir isso para os nossos dias de hoje, o que está acontecendo com a gente? Acabaram de anunciar para nós aí, né? Hoje é o primeiro culto que abriu, e semana que vem já estamos expressamente proibidos de nos reunirmos de novo. Ordem expressa. Vocês veem que isso é uma coisa que já acontecia lá no passado. Os líderes, hoje eles estão usando, né, o background, como a gente diz aí, estão usando a desculpa que se você não usar máscara, se você não fizer isso, não fizer aquilo, todo mundo vai morrer. A realidade não é bem essa, desculpa, mas não é mesmo. Cuidado, todos nós temos que ter cuidado. Todos nós temos que ter cuidado, e é verdade, mas que infelizmente eles querem o controle da população, isso não há a menor dúvida, isso eles querem mesmo, como já queria naquele tempo lá. Mas olha só, então, agora olha o que acontece, então isso no 4, agora olha o 5, não, o 5 eu acabei de ler, desculpa.
O 6. Qualquer que se não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante. Olha só. Será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Então, a ordem era: ou obedece, ou é queimado. Essa era a ordem. Ou você obedece, ou você vai ser jogado na fornalha de fogo. Não tinha uma segunda escolha. Não tinha o que ser diferente. Agora olha o 7. Então, portanto, todos os povos ouviram o som da trombeta, pífaro, tal. E olha só, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem. Então todo mundo obedeceu, principalmente os líderes. Todos eles foram lá e se abaixaram. Certo? Mas olha o 8. Ora, no mesmo instante, se chegar no mesmo instante, então no mesmo instante que eles ouviram o som da trombeta, eles se adoraram, porque todo mundo ficou com medo, né? Falou assim, se eu não fizer isso, eu vou morrer queimado. Então, se adoraram. Mas no mesmo instante em que todo mundo estava se ajoelhando e adorando a imagem, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Olha só. E disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, rei, baixaste o decreto. E aí eles explicam: rei, você fez a ordem assim, quando tocasse a música, tinha que todo mundo se prostrar, mas 3 homens não fizeram isso. Eles foram, imagina, eles levantaram, né? Para ir até o rei, precisaram levantar, né? Por mais perto que eles estivessem do rei, para eles chegarem lá, esses homens aqui, esses acusadores, 3 não, alguns judeus, né? Alguns desses homens, alguns desses caldeus, que foram até o rei Nabucodonosor, acusaram e apontaram o dedo, falaram assim, tem 3 homens lá que não se prostraram, 3 judeus que não se prostraram. Então eles precisaram se levantar, ir lá e acusar. E aí está um ponto muito importante. Esses homens, em vez de, se eles fossem amigos, se eles tivessem o que nós acabamos de fazer aqui antes de começar, orar, que é o que nós estamos fazendo, orando um pelo outro, desejando que você não fique com convite, que você não fique com medo, que você fique forte, que você fique esperançoso, e que você se levante, em vez de nós encorajarmos, né? E falar assim, olha, cuidado aí, ó, dá uma disfarçada, mesmo que você dá só uma disfarçada para ninguém ver, mas não, eles foram lá e acusaram mesmo, eles apontaram dele, é isso que o inimigo faz com a gente. O inimigo não vem nos ajudar, o inimigo quer nos destruir. O acusador, ele está de olho atento para ver quem ele pode jogar na fornalha, para quem ele pode destruir. É isso que o inimigo faz com a gente. O inimigo está procurando oportunidades para nos destruir, não nos construir. O inimigo está aí nesse mundo só com essa intenção. Vocês veem que a palavra de Deus aqui fala que no mesmo instante, quer dizer, aqueles homens, se eu fosse tentar entender o que estava acontecendo, eles estavam olhando, não é? Para ver se tinha alguma coisa. E, pum, já acusaram logo, né? Vamos pular aqui. E aí eles falam quem foram os homens, né? Que foi, no 12. 12 está o nome dos homens. Sadraque, Mesaque e Abednego. Desculpa. Que estavam lá.
Então, olha só, continuando aqui. Então falou, olha só, falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? O rei está dando uma coisa incrível que aconteceu aqui, é que o rei, ele não pegou aqueles três e já jogou pegar imediatamente. O rei até que teve uma misericórdia aí. Ele perguntou de novo e deu uma oportunidade para que aqueles três se retratassem. Ele deu uma chance para ver se eles mudavam a opinião deles e adorassem a imagem. E ele falou de novo, falou: olha, eu vou tocar de novo o som, eu vou tocar de novo todos os instrumentos, e no momento que eu tocar de novo, todo mundo vai se prostrar, todo mundo vai adorar, inclusive vocês. E aí ele fala assim, só que ele faz uma ameaça, o rei faz uma ameaça para eles, olha lá, vamos ver a ameaça qual é, no 3,15 no finalzinho. Então ele fala, ó, no mesmo instante lançados na fornalha de fogo e ardente, que se não se prostrasse, no mesmo instante eles vão ser jogados. E aí ele ameaça, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Quem é o Deus? Quem é o Deus que pode nos livrar? Qual é o Deus que pode nos tirar das garras do inimigo? Foi uma ameaça terrível. Imagina, estava todo o povo, estava todos os líderes, e todo mundo tinha se ajoelhado na presença daquela estátua gigante e horrível, que só a cabeça que era de ouro. Aqueles três homens foram uma exceção numa multidão gigante. Aqueles três homens, eles estavam sozinhos. Imagina, cercados de muita gente, cercado de todos os líderes, de todos os lugares. No 16, responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Eles não se defenderam. Não sabe o que é, rei? Nós somos... Não, eles não se defenderam. Eles simplesmente, ao contrário, eles falaram assim: não, você tem razão, rei. E nós não vamos contestar o que você está falando. Ou seja, pode nos jogar na fornalha. É isso que eles quiseram dizer. Eles não tinham a menor capacidade, inclusive mostraram aqui claramente que eles neles mesmos não tinham a capacidade de fazer nada ali, e não tinham. Mas eles criam num Deus que tinha a capacidade de fazer qualquer coisa. E aí está o grande segredo, a grande chave desse texto aqui. A confiança que eles tinham não era neles mesmos, mas a confiança que eles tinham era no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que tudo pode. É nisso que eles creram, é nisso que eles estavam depositando. Mas olha só, eles sabiam de uma coisa, vamos ler o 17, ó. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, olha só, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Senão fica sabendo, ó Rei, que não servimos a teus deuses,
nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Eles foram implacáveis ali, eles foram firmes, na posição deles, e eles não sabiam que Deus podia tirar eles do fogo. Esse é um ponto importante, e eles não estavam preocupados com esse detalhe. Eles estavam prontos para morrer ali pelo Senhor, queimado. Eles não estavam dizendo assim: olha, o rei, o senhor vai jogar a gente, mas você pode jogar porque nós vamos sair daqui andando. Não, eles não sabiam ainda disso. Eles não tinham esse conhecimento. Eles, pela fé, eles ficaram firmes. E, inclusive, era certeza que eles sabiam que eles iam morrer, porque o fogo estava 7 vezes mais forte. Inclusive, o número 7, a gente tem falado aqui, lembra, desde o comecinho desse ano, estamos falando que é o número perfeito, é o número completo. E foi 7 vezes acendida mais forte, mostrando que era o máximo. E é isso que Deus quer fazer com a gente. Que a gente creia completamente, inteiramente no Senhor, completamente, sem deixar nada de fora. A minha confiança tem que ser no Senhor, tem que depender do Senhor, e Ele vai fazer o que tem que ser feito, nem que seja a morte, porque a morte para nós é o quê? É um lucro. A morte é um lucro, nós vamos viver com o Senhor para sempre. Não é o fim da vida, ao contrário, é o começo. É justo ao contrário, é o começo. Aí é que vai começar, e vai ser para sempre. Aqui é passageiro. O morrer ali, tudo bem. Eu vou morrer servindo ao meu Deus, aquele que tem cuidado de mim, aquele que tem feito milagre na minha vida, aquele que tem me mantido até agora, aquele que providencia tudo que eu preciso. Então, o rei ali, quando ele deu essa segunda oportunidade para eles, ele foi direto, ele não falou com os arautos, não falou com alguém, ele falou com os 3 ali. E a ideia, qual era ali? A ideia ali era ele não ser desmoralizado. Imagina, 3 homens enfrentaram o rei, e estava a multidão tudo de olho assim em cima dele, né? Dá para você imaginar a situação? Principalmente os líderes, né? Líderes que são ciumentos, egoístas, aqueles homens que acusaram ali, os acusadores, a motivação deles, sabe o que era? Ciúmes. Porque esses 3 homens, eles eram diferentes. Havia ciúme ali, envolvido. E com toda certeza, não eram só aqueles lá. Se o que não falta no meio de lideranças aí do mundo aí, é ciúme, é egoísmo. O que não falta é inveja. O que não falta é isso aí, nessas lideranças no mundo aí. Um quer ser mais do que o outro, um quer fazer mais do que o outro. Aí eu fiz a ponte de 10 quilômetros, eu vou fazer uma de 20 quilômetros. Fez uma ponte em cima do rio lá que ligou a Halifax com não sei com quem lá, em Nova Escócia. Um outro povo aí, em outra parte do mundo, fala assim: eu vou fazer uma ponte muito mais complicada, eu vou fazer no mar muito mais longa a ponte. Foi o que foi feito. Fazer uma torre de 500 metros de altura, o outro vai falar assim: eu não vou fazer altura, eu vou fazer um prédio de 1000 metros de altura. Não é assim que está acontecendo? É um querendo ser mais do que o outro, inveja, ciúmes. Então o que tinha aqui nessa liderança era isso. Aqueles homens, quando o rei foi lá, o rei sabia disso. Então o rei falou assim: nossa, já pensou? Eu vou ser desmoralizado aqui. Vai acabar meu reinado aqui, se esses homens não... É isso que o rei pensou.
Mas eles não se acovardaram. Eles ficaram firmes na posição, sabendo que o Deus deles era maior que o rei e de que toda aquela liderança que existia lá podia ser o maior império do mundo, como era. Como era. Era o maior império do mundo da época. E aí o que aconteceu? Aí o rei foi lá, né? Fez. E o rei foi tão sarcástico, e ficou tão raivoso, o rei ficou tão irado, que ele nem tirou a roupa dos condenados, que era o costume da época. Aquele que era condenado, ele era despido. E aí era enforcado, era jogado na fornalha, enfim, a morte que tinha. Não foi com Jesus assim também? Pegaram a túnica dele, tiraram a túnica dele, né? Então era o costume da época. Os três, se você ler o texto, vai ver que a roupa deles não foi tirada. Ao contrário, eles foram envoltos, eles foram presos. Eles ficaram que nem uma múmia, para ter certeza, o rei ia ter certeza que eles não iam conseguir nem se mover, tentar escapar do fogo. Eles foram, olha lá o que está escrito, pode ver, está escrito mais do que uma vez, no 20, 3:20, o seu exército que atassem, olha só, atassem, né, cobrisse ele, e olha de novo, ó, no 21, então esses homens foram atados, eles foram totalmente enrolados ali, com corda, com pano, né, enfim, com a roupa deles. E a roupa na época provavelmente era feita de algodão. Se você pegar o algodão e puser fogo, você vai ver que ele pega fogo muito fácil. Quer dizer, aquilo ia até contribuir para eles queimar mais rápido. Sim, eu já tinha visto. Nós vamos terminar a mensagem hoje. Semana que vem não vamos estar aqui mesmo, então nós vamos terminar a mensagem hoje, tá bom? Não vamos deixar para a semana que vem, não. Em outras circunstâncias, deixaria para a semana que vem, mas hoje vamos terminar. Então, o que acontece ali? Aqueles homens, eles foram colocados dentro da fornalha, não só o fogo 7 vezes mais forte, mas ainda como foram atados ainda. E foram jogados. Era um poço onde tinha o fogo ali. Então imagina você jogado dentro do poço, você atado e jogado dentro de um buraco. Você não vai conseguir se mexer, certo? Você vai cair ali, vai ficar deitado, não é? Certo? Você está assim, ó, atado. Quando você joga, você não tem equilíbrio. Você automaticamente vai cair. Certo? Ainda mais quando você é jogado e no fogo. Você não dá para você pegar e se levantar. Quer dizer, é certeza que aqueles homens, quando foram jogados dentro do buraco com aquele fogo todo, eles ficaram deitados, eles caíram deitados no chão, no chão do buraco. Aí começam os milagres de Deus, né? Olha só. Eles foram lançados de cima para dentro, quer dizer, o buraco era tipo assim, o buraco era no chão aqui, tal. Os homens que jogaram, estava tão forte o fogo, que os homens que jogaram eles, morreram queimados. Então o fogo deu aquela lambida para fora assim, ó, e era tão forte que eles morreram queimados na hora. Quer dizer, deve ter uma labareda de fogo, né? Como a gente vê nas fogueiras que a gente faz, né? Certo? Saiu aquela labareda assim, ó, e foi lá e deu uma lambida de fogo neles e aqueles homens morreram. Todo mundo viu. E todo mundo ficou assustado. Falou assim, nossa, se matou os 3 de fora do fogo? Imagina os que estão dentro do fogo. E eles caíram atados ali dentro, naquela coisa horrível. Aí olha o 24, 3:24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, ó, se espantou e levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós
3 homens atados. De novo a palavra atado aí, ó. Atados dentro do fogo, responderam ao rei: é verdade, ó rei. Mas olha o 25. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4, oh glória a Deus, 4 homens. Eu vejo 4 homens, como? Como é que está escrito na tua Bíblia aí? Eu vejo 4 homens soltos. Hã? Bem, mas ele estava atado. Ele estava atado dentro do fogo. Como é que ele está agora? E nada há visão neles. Solto. Já pensou? Eles caíram naquela. Oh, imagina, gente. E não só solto, o que está andando? Que mais que aconteceu? Ele via eles como? Solto e andando, passeando dentro do fogo. Gente, milagre do Senhor. Nosso Deus é o Deus poderoso, Deus que tudo pode. O nosso Deus é um Deus muito mais forte que qualquer fogo, muito mais forte que qualquer reinado. Eram 3 contra um reinado. Já pensou, gente? Era muita coisa. Seria como se só eu e mais 2 de vocês aqui fôssemos contra tudo que o Canadá está falando e pegar e fazer isso em público. O que ia acontecer com a gente? Ia ser preso imediatamente. Mas imediatamente. Mas aqueles homens não se acovardaram, acovardaram. Ao contrário, foram corajosos e Deus operou o milagre, o livramento. Onde eu quero chegar com isso? Não importa o que eu e você estamos passando nesse mundo, não importa. Pode falar o nome que quiser, pode ser 7 vezes pior do que você está ouvindo aí. Não se acovardem, não fique com medo, confiem no nosso Deus Todo-Poderoso. Ele é poderoso, Ele foi, é e sempre será, e nunca vai mudar. Se tem alguém que nós podemos confiar, é no nosso Deus, é no nosso Rei, com letra maiúscula, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, não interessa o que estão falando, não interessa o que estão fazendo, confia no Senhor. Ele é o nosso livramento, Ele é a nossa força, Ele é o que faz a gente andar. Por causa do tempo eu não vou ler o resto do texto, mas eles, nem o pelo do braço deles, dos homens, eles provavelmente eram peludos, como eu sou, nem o pelo do braço se queimou, e muito menos a roupa, que era de algodão, como eu disse, provavelmente. Imagina, nada se queimou ali, nada aconteceu. E o texto fala que eles nem ficaram com cheiro de fogo. Eu tenho lareira na minha casa, é só eu abrir ali e colocar um pedaço de pau ali dentro, eu já saio com cheiro de fogo. Quem tem lareira sabe disso. Aquela fogueira enorme, que cabia 3 homens andando lá dentro, 3 não, 4, né? Certo? Jesus ou um anjo do Senhor estavam junto ali, lhe dando livramento, passeando. Quando eles saem da fornalha, quando eles saem do fogo, como ele manda, o rei manda sair, só saiu os 3, aquele que estava lá dentro, não precisou sair, porque ele era um anjo, ou era o próprio Senhor. Mas eles não tinham nem cheiro de fogo, gente, e não tinham nada queimado. E aí, o rei reconhece, e no 28 ele fala: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Olha só, o próprio rei fala agora, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, se referindo a ele mesmo, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem qualquer
outro Deus. Não, gente, é um Deus que nós adoramos, é um Rei que nós adoramos, que é o dono de todas as coisas, e é Ele que pode livrar. Qualquer outro fora disso não vai fazer nada por mim e por você. Não pode. Não pode. Então, fiquem encorajados. Fiquem firmes. Fiquem felizes. Fiquem agradecidos. Porque Deus honra como eles foram honrados. Eles foram colocados em posição de destaque no reinado, no império de Nabucodonosor. Eles foram um exemplo de fidelidade a um Deus, e era o Deus Todo-Poderoso. Que assim nós sejamos para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Vamos orar terminando. Oh, meu Pai, a gente ainda podia explorar mais lições aqui, Senhor, mas essa é a fundamental. O Senhor é o nosso livramento. Tu és o nosso livramento. Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Que o Senhor continue nos encorajando. Não importa o que estivermos passando, não importa a luta que estivermos enfrentando, que nós estejamos firmes para a Tua honra e a Tua glória, Senhor. E sendo um exemplo para todos aqueles que estiverem ouvindo a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, e é no Teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém. 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 Deixa eu parar aqui. Oh, Jesus.